Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 29 de Ezequiel. Deixa eu abaixar. Às vezes ele nos quer sem ninguém. É isso. Vamos que vamos. De volta de óculos. Vocês notaram que eu tava sem óculos esses dias? Ai, porque em casa é ruim que a gente fica deitando aí, fica amassando e acaba entortando aqui a armadura, né? Mas é isso. Hoje eu acordei meio tudo turvo. Falei, opa, acho que eu tô sentindo falta de algo. Bom, vamos lá, vamos começar orando e aí a gente já parte para nossa leitura. Deus ainda falando sobre as nações e hoje nós vamos ver ali sobre o Egito, né? A condenação ali do Egito. Amém, Deus, fala conosco. Obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, a nossa mente, nosso coração. Abrimos espaço para que o Senhor fale e nos conduza ao centro da Tua verdade, da Tua vontade, ainda que tenha se passado tantos anos atrás. Sabe, Deus, nós sabemos que a Sua palavra ela é viva e eficaz e ela é mais viva do que o jornal de amanhã, sabe? Então, todos os dias que nós a lermos, nós vamos poder extrair algo. Então, nos ajude a fazer isso hoje, através do capítulo 29 de Ezequiel, que parece às vezes não ter nada a ver com a gente, mas nós sabemos que o Senhor tem algo para nos direcionar e para falar através daquele tempo, daquele povo, daquelas nações, para nós e para a nossa nação hoje. Colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu tirar aqui, né, gente? Bora. Então vai dizer assim, no 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito. Eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo fez. Mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então, eu o puxarei para fora do rio Nilo, com todos os peixes agarrados em você. Eu o jogarei no deserto e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado. Eu darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim, todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito: os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que eles torcessem as costas. Por isso, eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você diz que o rio Nilo é seu e que foi você que o fez. E por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade de Assuã, no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados. Fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz:
Depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então, Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. Eu vou finalizar a leitura, que aí a gente já fica livre para comentar até o final do tempo. Então, vai mudar um pouquinho, aí vai falar assim. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora eu, Senhor Deus, digo isto: darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou o Senhor Deus quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar licença para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Aqui então, Deus está acertando as contas, as dívidas dele, que ele estava devendo ali. Eu tô com o vestido da minha mãe e eu emagreci, então ele tá um pouco grande. Calma, deixa eu arrumar. Bom, vamos lá. Então, uma coisa que eu acho interessante é porque antes, de Deus falar ali com o Ezequiel, ele sempre coloca as datas. Então, no 10º ano, no 10º mês, no 20º dia, do 9º ano, do 7º ano. Então, a gente vai ver isso reiteradas vezes. Não significa que Deus ficava falando com... Se a gente for ver aqui, do que ele colocou, do que tá na Bíblia, Deus não falava com ele todo dia. Mas, tipo, de ano em ano, um mês aqui, outro acolá e tal. Claro que devia ter uma frequência maior, mas aqui provavelmente vai estar coisas mais, pontuais, específicas e tal. Mas, outra coisa que me chama muita atenção é de como Deus era amigo de Ezequiel. E a função de um profeta é exatamente essa, sabe? É exatamente essa de ser amigo de Deus, de ouvir do Senhor. Porque, por exemplo, aqui nesse final, eu vou tentar voltar aqui para o início. Mas aqui nesse final, vai dizer assim: no ano 27 do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Homem mortal, escute. Tá certo que Deus também não tem as suas palavras, mas brother, amigo, irmão, Não é bem assim. Mas aí ele falou, homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram, seus ombros ficaram esfolados, tipo, dando detalhes lá do que tinha acontecido, E aí, Ezequiel pode virar e falar: e eu com a vida de Nabucodonosor e de Tiro, esse povo que não me ajuda em nada, não ajuda meu país, não ajuda minha nação. E daí, tô um pouco me lixando, quero mais que se esfole. Mas claro, que ele não falava isso, E aí Deus vai falar para Ezequiel: mas nem o rei, nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Então eu tô dizendo o seguinte:
E Deus vai ali contar que quer agradecer, que quer dar um pagamento, né? Dar, como é que se diz? Dar um pagamento mesmo. Pelo que o rei Nabucodonosor fez com Tiro, né? Que a gente viu ali a cidade orgulhosa, como eles foram orgulhosos e tal. Então, eu acho bem interessante essas conversas assim entre Deus e Ezequiel, principalmente com Deus, da parte de Deus para Ezequiel, porque normalmente somos nós esses que, né, vai até Deus e fala, e sim, às vezes ele vem com algo no nosso coração, mas aqui a gente vê essa como é que se diz? Essa abertura, essa cumplicidade que Deus tinha com Ezequiel. E esse é o papel de um profeta, né? E aí, Deus vai falar ali que vai fazer o pagamento para Nabucodonosor, porque ele o serviu quando ele achou que ele estava destruindo aquela nação por conta própria. Não, ele estava, na verdade, fazendo um trabalho para o próprio Deus. E por isso ele pagaria. E também Ezequiel aqui também não fica sem o seu pagamento. Ele vai virar e vai falar, quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte novamente. E a você, Ezequiel, eu vou dar licença para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Por quê? Porque quantas vezes Ezequiel, Jeremias, Isaías falaram e não foram ouvidos, né? Quantas vezes eles se colocaram nesse lugar de amigo de Deus, de falar o que Deus, de comunicar aquilo que Deus estava falando para a sua nação, né? De tentar mostrar ali um caminho, e eles não queriam ouvi-los, né? Mas nesse momento aqui, Deus fala que Ezequiel seria colocado em um lugar onde ele voltaria a ser ouvido, sabe? E é isso. E aí também nessa primeira parte vai ter ali a profecia contra o Egito. E o Egito, eu não sei se vocês se lembram das leituras que nós fizemos, mas era sempre aquele, né? Às vezes Nabucodonosor estava ali com um cerco armado e os reis ou as pessoas, em várias situações a gente vê eles tentando fugir para o Egito, eles tentando ali se agarrar à amizade, aos acordos que eles tinham com o Egito, pedindo para eles irem salvar, e o Senhor sempre falava, cara, confia em mim, não confia no Egito não, o Egito é tão fraco quanto vocês. E aí Deus vai falar, né, e parecia que o Egito era isso, era aquilo, vai dizer ali, começa dizendo que eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo fez. Que mais? Fala outra parte também que eu achei, caraca, velho. Você disse que o rio Nilo é seu e que foi você que fez, e por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. E Deus aqui não vai virar e vai falar, não, na verdade todas as coisas da natureza fui eu que fiz. Porque até mesmo a gente tem visto, né, as pessoas, tipo, fazendo às vezes algumas coisas, e lagos e rios, e se intitulando dono ali, né? Mas aí Deus fala, né? E aí eu tô contra você. E aí ele vai falar, os israelitas, o Senhor diz ao Egito, os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que eles torcessem as costas. Ou seja, Deus estava vendo ali os israelitas, estava desaprovando, mas estava tipo chorando com eles quando eles, né, perdiam. Por quê? Porque confiaram ali no Egito, e o Egito não podia fazer muita coisa. E aí, essa palavra que eu acho muito, muito, muito forte desse capítulo. Os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que eles torcessem as costas.
E eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso na legenda. Nosso tempo acabou. Então é isso. Obrigada. Deus te abençoe. Tchau, tchau.